Olá, tudo bem por aí? Vamos continuar então? Então, olha só, nós já havíamos feito a número 1, a número 2 e a número 3, certo? Nesse vídeo de hoje, a gente iremos fazer a número 4 e a número 5, tá bom? Vamos lá, então. Slide aqui. Questão número 4. Nosso espaço de vivência inclui o local físico, a casa, a escola, mas também a sociedade, que seriam a família e os colegas. Essa interação é o que nos mantém motivados, nos faz cidadãos. Esse momento difícil tem nos levado a pensar e valorizar mais as pessoas e o espaço em que vivemos. Com base nessa ideia, pegue seu caderno de língua portuguesa, use entre 20 e 30 linhas e escreva um texto sobre seu lar e sua família, e como está sendo a convivência nesses tempos de Covid-19. Então, o que vocês irão fazer? Vocês vão pegar o caderno, né, de atividade de sala de vocês, irão fazer ali o cabeçalho da data que vocês estão fazendo essa atividade, tá bom? E aí vocês vão escrever um texto entre 20 e 30 linhas, tá bom? E aí, nesse texto, vocês vão me contar como é que está sendo aí a convivência entre vocês, quem está passando esse momento aí de quarentena com vocês, tá? Como é que o que vocês estão achando, né? Porque tá tudo bem diferente da normalidade. A gente acabou parando a nossa rotina por conta da Covid-19. E aí eu queria saber de vocês como é que está sendo isso aí na casa de vocês, tá? Lembrando a organização do texto, tá bom? O texto aí vai ter que ter um início, um meio e um fim, tá? Então, lembrem aí de respeitar os parágrafos, né? Letra maiúscula no início dos parágrafos, acabou o parágrafo, ponto final. Então, lembre de usar pontuação, vírgula, ponto final, tá? Tudo isso aí. Certo. A questão número 5. Preencha o quadro abaixo. Então, vocês vão escrever nessas linhas aí de vocês seu nome, seu sobrenome, a origem do seu sobrenome, de onde veio o seu sobrenome, tá bom? Quem é que tinha esse sobrenome aí, o sobrenome de vocês? Tá? Então, vocês vão conversar com os pais de vocês para descobrir essa informação. Número da sua residência, número da casa que você mora ou apartamento, rua ou quadra, bairro ou setor, cidade, estado e país. Tranquilo, né? Você já parou para pensar em quantas pessoas moram no nosso bairro, cidade, estado ou país? Para começar, vamos lhe dizer que no mundo inteiro existem aproximadamente 7 bilhões de pessoas. É muita gente. Mas de onde veio toda essa gente? Veja suas imagens e leia o texto que se segue. Então, observem bem essas imagens, tá? E prestem atenção nesse próximo texto aqui, ó. No caso do Brasil, vamos começar do início. Os povos originais ou indígenas já viviam no território onde hoje é nosso país, há milhares de anos. Quando chegaram os primeiros homens brancos, que são os portugueses, e foram os portugueses que trouxeram para cá os africanos. Tanto os indígenas quanto os africanos são povos que os portugueses escravizaram para que trabalhassem para eles. Será que a região de Valparaíso e o estado de Goiás também foram povoados da mesma forma? Então, ó, as imagens anteriores aí, ela vem trazendo os 3 povos, né? São os indígenas, os escravos e os portugueses, né? Que foram os habitantes iniciais aí do nosso país. Certo, então para responder essa pergunta, eu vou ler esse texto aqui que vai ajudar vocês a responder, tá bom? Ó, nos tempos de descobrimento do Brasil pelos portugueses, a região do atual estado de Goiás era habitada pelos índios avás, canoeiros, tupi-guaranis e tapuias. Há indícios de que a ocupação humana na região data de 11 mil anos atrás, muito tempo atrás, né? Os primeiros homens brancos chegaram no século XVIII. Vinham em busca de ouro e pedras preciosas e trouxeram com eles muitas pessoas negras escravizadas. Em 1746, foi fundado o Arraial de Santa Luzia, que hoje é a cidade de Lusiânia. Por muito tempo, a população da região se manteve estável, até que em 1956 começou a construção de Brasília. Brasília
atraiu para a região milhares de pessoas e sempre teve um grande problema de moradia. Foi esse problema que fez surgir em lugares como Cidade Ocidental, Novo Gama e Valparaíso. Então, olha só, esse texto vai ajudar vocês a responder a questão anterior, tá bom? Então, caso precise, leiam novamente para que vocês consigam responder direitinho, certo? Vamos lá. Você já conhece essa história? Sua família sempre morou nessa região ou seus pais e avós vieram de outros lugares? Descubra a história de sua família conversando com seus parentes e depois escreva um pequeno texto sobre isso. Então, você vai perguntar ali para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios, se eles sempre moraram ali ou se eles moravam em um outro lugar e vieram para o Valparaíso de Goiás, né? No lugar onde vocês moram atualmente. E por quê? E caso tenha acontecido essa mudança, por que ocorreu essa mudança? Quais foram os motivos que levaram seus avós, os parentes a mudarem de cidade ou de estado, tá bom? Então, vocês vão conversar com eles para produzir esse pequeno texto aí, contendo todas essas informações, certo? Você já observou que não vemos muitos índios morando em nossa cidade? O que você acha que aconteceu com eles? Onde estarão os descendentes dos povos originais? Olha só, normalmente quando a gente sai de casa, né? A gente não vê índio. Por que será que a gente não vê índio? O que vocês acham? Então, vocês vão pensar um pouco sobre isso e responder a número 4 para mim, tá bom? Brasília foi construída para ser a nova capital do Brasil. Veja como era a região do plano piloto no começo da construção e compare com o mesmo lugar nos dias de hoje. Olha só, antigamente a gente consegue perceber que aqui, ó, era formado apenas por vegetação. A gente tinha 2 pistas aqui no caso, né? Mas a gente tinha muita vegetação, né? Na verdade, só tinha vegetação. Hoje em dia, a gente vê que muitas coisas foram construídas, há um grande fluxo de pessoas, de carros, então as pessoas vão e vêm, se movimentam muito aqui, né? E aí vocês vão me contar aí qual é a diferença entre essa imagem e essa imagem. O que vocês encontram de diferente aí, tá? Então vocês vão escrever aí para mim, a número 5, certo? Vamos para a próxima. Um dos motivos que levaram Brasília a ser construída em terras goianas era a grande abundância de água. Os muitos rios da região possibilitaram até a criação de um lago artificial, que é o Lago Paranoá. Na sua opinião, por que é importante construir cidades perto de rios e de lagos? Por que vocês acham que é importante construir cidades perto de rios e de lagos? Então, vocês vão pensar aí, vão escrever para mim na número 6, tá bom? Na sua casa já faltou água? Como sua família lidou com isso? E aí, na casa de vocês já faltou água? Vocês já ficaram um dia inteiro sem água? Como é que foi essa experiência? O que é que vocês fizeram aí? Foi fácil? Foi difícil? Foi tranquilo? Não fez falta? Como é que foi? Vocês vão me contar na número 7, certo? Mas hoje, bem mais que a metade da humanidade convive com a grave escassez de água. O que é a escassez de água? É não ter água, não ter contato com água. E tem gente que não sabe o que é consumo consciente de água. Vamos criar umas regras para que todos economizem esse processo, esse bem precioso? Escrevam uma regra para cada uma das imagens abaixo. Então, olha só. Aqui nessa imagem a gente vê menininha ali, ó, do lado da torneira. E essa torneira, ela tá o quê? Gotejando água. E aí a gente consegue perceber aí, ó, que ela tá desperdiçando muita água, né? Por conta desse gotejo aí. Já tem muita água acumulada aqui. Então, vocês vão escrever nesse retângulo para mim uma regra para esse tipo de situação. O que a gente poderia escrever aqui? Feche bem a torneira, né? Porque caso ela tivesse fechado bem a torneira ali, provavelmente isso não teria acontecido. E aí, a gente conseguiria evitar o desperdício, certo? Então, vocês vão escrever aqui dentro desse retângulo para mim, tá? Aqui, olha só. O moço está aqui bem tranquilo, torneira ligada, lavando o carro. Olha o tanto de água que ele está desperdiçando. Então, o que a gente poderia escrever aqui
para esse tipo de situação, para que não aconteça esse tipo de situação? Vocês vão escrever para mim. Aqui, ó, a mesma coisa. Bem tranquilo, tomando o banho dele lá, ó. Ele tá se ensaboando. E enquanto ele se ensaboou, olha só, o chuveiro continua ligado. Então, como é que nós deveríamos fazer aqui para economizar essa água? Tá bom? E aqui também a mesma coisa, ó. A menininha escovando os dentes, enquanto isso ela tá com a torneira ligada. O que ela deveria fazer para economizar água aí? Tá bom? E é isso. Na próxima videoaula, iremos dar continuidade, tá bom? Então, tchau, até a próxima. Tchauzinho.